vamos aqui falar sobre a vacinação dos bancários. A categoria bancária entra como prioridade na vacinação contra a Covid-19. A inclusão da categoria na vacinação foi anunciada na última terça-feira, numa reunião virtual que teve a participação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, Ivone Silva, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, e Juvândia Moreira, presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro, Contraficute, e representantes da Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN. Nosso contato agora é com o Fabiano Moura, presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Olá, Fabiano, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Agora sim. Estamos felizes aqui, estamos ouvindo agora, né? Bem, coisa boa. Feliz, muito feliz por conseguir essa conquista e estávamos lutando há muito tempo. Agradecemos aqui o espaço de poder estar dialogando com vocês. Muito bem. A gente convidou também a Ivone Maria da Silva, ela que é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. Vamos ver se no decorrer aqui da nossa conversa a gente já faz a conexão com a Ivone. Vamos aguardar. Mas, de qualquer forma, Fabiano, conta pra gente. Parece que o Sindicato aí dos Bancários de Pernambuco foi praticamente o pioneiro nessa luta para conseguir a vacina. Vocês fizeram pressão aí junto ao governo estadual. Conta pra gente como é que foi essa mobilização e desde quando que vocês estão aí nessa luta para conseguir finalmente a vacina como prioridade para os bancários. Pois então, a gente tem travado uma enorme luta desde o ano passado. A primeira luta nossa, a nossa primeira negociação, conversa com o setor bancário, foi em relação aos protocolos de segurança, uma vez que lá no início nós ainda não tínhamos a perspectiva da vacina, né? A vacina estava sendo ainda produzida para a gente e para o mundo. Mas o protocolo, a luta pelo protocolo foi a primeira coisa que nós fizemos, porque a gente precisava mesmo sem a vacina garantir todo um processo de higienização, protocolo de afastamento daquele trabalhador e trabalhadora que contraía a Covid. Então começou aí. Depois veio a luta nos municípios, né? Aqui na capital e também nos municípios aqui. Nós tivemos a primeira dose da brasileira em janeiro, que tomou a primeira dose, e a partir dessa primeira dose, e quando saiu o Plano Nacional de Imunização, colocando algumas categorias, colocando a gente como serviço essencial, então nós fomos atrás da ALEP, aqui, da Assembleia Legislativa aqui do Estado. Tivemos uma participação fundamental no Conselho Estadual de Saúde, que foi o primeiro órgão, digamos assim, que indicou ao governo que priorizasse a categoria bancária, né? Porque uma vez que estava sendo serviço essencial, nós não fechamos as portas das agências bancárias em momento algum, aqui em Pernambuco e no Brasil, desde o início da pandemia, e cumprimos um papel essencial, né? Na questão do pagamento do auxílio emergencial. A Caixa Econômica, ela teve um papel aí fundamental prestando esse serviço social à população, e todos os bancos. Então, foi muita a exposição da categoria bancária. Então, o Conselho Estadual aqui de Saúde já emitiu logo uma nota para o governo do Estado, colocando esta categoria para que fizesse parte do grupo de prioridade para a vacina. Aí depois veio... Pois não? Não, pode continuar. Depois veio a conversa nossa com a ALEP, a Assembleia Legislativa aqui do Estado, que, da mesma forma, entendeu a importância da categoria bancária e o risco que a categoria bancária estava correndo, e indicou também ao governo do Estado que priorizasse a categoria. Aí depois vieram as prefeituras, né? Nós viajamos, nós visitamos, de forma inclusive presencial, visitamos alguns municípios, e vários desses municípios aprovaram nas câmaras também a indicação para as prefeituras que os bancários fossem colocados na ordem de prioridade para tomar a vacina. Tem uma pesquisa que aponta o seguinte, que nós somos o terceiro ambiente, o ambiente bancário, que mais é propício à contaminação, só ficando atrás de hospital, transporte público. Então, também junto dessas pesquisas, desses estudos que foram feitos, foi muito importante para a gente. Só que tinha um problema, né, nessa nossa luta, nessa nossa batalha,
que era a inclusão no Plano Nacional de Imunização. A gente chegou em alguns municípios que os prefeitos diziam para a gente o seguinte: nós temos vacina, mas não podemos aplicar na categoria bancária porque não faz parte do Plano Nacional de Imunização. E era muito duro para a gente ouvir isso, porque dito isso para a gente, ao mesmo tempo a gente estava perdendo companheiros e companheiras importantíssimos para a gente. Nosso sindicato mesmo aqui, nós perdemos 2 companheiros para a Covid, muitos foram infectados, passaram situações difíceis. A presidenta do sindicato aqui dos bancários, a gestão passada, ela teve um quadro clínico bastante complicado também, outros companheiros também aqui da direção. Então, era muito difícil a nossa luta, porque era uma luta contra o tempo, né? É uma luta contra o tempo, é uma luta pela vida. E aí nós precisamos fazer ações mais enérgicas, do ponto de vista de vigílias na frente do Palácio do Governo. Nós acampamos na frente do Palácio do Governo, chamamos a Assembleia, a categoria, fizemos uma reunião com a vice-governadora. Acho que a primeira reunião que nós fizemos, em contato mais direto com o governo aqui do estado, foi com a vice-governadora Luciana Santos. E ela, no momento, ela abraçou a causa, nos falou das dificuldades, da falta da vacina, da quantidade pouca de vacina, da questão do PNI, mas que ia abraçar essa causa. Só que, uma semana depois, o governo aqui no estado emitiu uma nota, um comunicado, colocando 13 categorias na linha de prioridade e não incluiu a categoria bancária. Aí, dentro da categoria bancária, foi, de certa forma, uma revolta grande isso, porque dentro desse cenário, a gente, com todo o debate que estava fazendo, não conseguir ser colocado no plano estadual, naquele momento, foi muito difícil. Então, nós fizemos uma assembleia, decretamos um estado de greve aqui no nosso estado. Esse estado de greve depois se transformou num dia de paralisação, nós tiramos em assembleia um dia de paralisação. Quando nós tiramos esse dia de paralisação, um dia antes foi aprovado na Câmara a indicação para que o bancário fosse incluído como prioridade nacionalmente. Ainda teria que ir para o Senado e depois pelo sancionamento do governo. Nós chamamos essa greve, o governo chamou a gente para negociar. Nós tivemos uma reunião, mostramos todo o processo que nós estávamos construindo e o governo nos falou o seguinte: vocês precisam colocar para a gente os dados, dizer quantos bancários precisam ser vacinados, né? Porque tinha bancário que já tinha sido vacinado por comorbidade, por questão da idade, mas ele precisava desse número preciso. Nós entregamos esse documento ao governo aqui do estado, conseguimos, inclusive com o apoio da Federação dos Bancos, conseguimos levantar esses dados e entregamos. Só que o governo silenciou para a gente, não deu nenhuma resposta. Foi necessário fazermos outra vigília, chamar outro dia de paralisação. Quando fizemos isso, o governo lançou uma nota dizendo que não ia incluir mais nenhum trabalhador no plano estadual de vacinação. Então, nós chamamos uma outra greve de 24 horas. Foi quando, antes da greve, essa semana, agora, recebemos a bela notícia de que os bancários tinham sido incluídos no Plano Nacional de Imunização, que para a gente foi uma vitória enorme. Mas essa vitória ela foi fruto não só nossa, a Confederação dos Bancários, a CONTRAF, ela também teve uma participação fundamental nesse processo, porque nós nos organizamos de forma nacional, é uma categoria que se organiza em todo o Brasil, e a nossa confederação ela teve um papel fundamental nessa questão também. Mas essa luta, essa conquista, ela é fruto dessa nossa luta, da luta que nós tivemos, porque, como eu disse antes, é uma luta contra o tempo. Foi um movimento pela vida que nós fizemos. Exato. Agora, pena que a Ivone não está aqui, eu ia repercutir com ela em relação aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Parece que os bancários, eles não vão entrar, enfim, nesse plano, né? Como é que você vê também essa situação? Aí, Fabiano, você que é aí de Pernambuco. Primeiro, assim, a gente olha e não entende por quê, né? Primeiro isso, a gente gostaria de entender o porquê do não, dessa posição do governo de São Paulo. Não foi só São Paulo, foi São Paulo e a Paraíba também
teve essa mesma postura. Infelizmente, alguns governos não estão compreendendo a importância dessa categoria no momento que nós estamos passando com a pandemia e expondo as nossas vidas, porque nós estamos ajudando com o nosso trabalho a movimentar a economia, não só nos estados e no Brasil como um todo. Então, seria muito importante que esses governos revissem essa posição e seguissem o Plano Nacional de Imunização para salvar a vida dos bancários. Perfeito, Fabiano. Bom, só vou dar um dado aqui em relação a mortes, né, numa pesquisa, o levantamento do Diese, dizendo que no primeiro trimestre de 2020 o impacto foi assim, de mais ou menos, porque a média mensal de óbitos foi de 18 vidas, já no acumulado de 3 meses, fevereiro, abril de 2021, aí com o agravamento da pandemia no país, a média mensal de óbitos se elevou para 52 vidas, portanto, um crescimento de 176,4% no número de mortes entre os bancários. Bom, infelizmente, essa notícia é realmente muito triste, mas pelo menos temos essa notícia muito boa que você, enfim, repercutiu agora conosco, que é a vacinação já dos bancários a nível nacional. E vamos continuar pressionando aí governos estaduais que insistem em não colocar os bancários como prioritários. Muitíssimo obrigada aqui, Fabiano. Foi um prazer falar com você. Até a próxima. O prazer foi todo nosso e agradecemos o espaço. Estamos às ordens. Obrigado. Obrigada. Falamos aqui com o Fabiano Moura, ele que é presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.